Deixa eu te contar um negócio. A medicina já não é de hoje, se tornou um mercado competitivo. Há muito tempo atrás, bastava ser médico e estava tudo certo. Porém, já há algum tempo, e aí você pode dizer para mim, infelizmente ou felizmente, a medicina se tornou não só um campo de atuação médica. É preciso pensar de forma diferente de como entregar o melhor valor ao seu paciente. E é sobre isso esse canal. De como a gente consegue, através de todos os estudos científicos, mas também de nossa nova mentalidade médica, entregar o melhor valor para o paciente. E se você acha que vai conseguir fazer isso simplesmente, e aqui eu coloco uma grande aspas nesse simplesmente, porque eu sei que isso é muito, sendo um bom médico, talvez você precise escutar esse vídeo até o final. Porque hoje a gente vai falar de como agregar experiência ao seu paciente, que nada mais é do que colocar ele de fato no foco do cuidado. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu vou te pedir para compartilhar, para se inscrever no canal e deixar aí seus comentários se o que a gente vai dizer aqui faz sentido para você. Então, pessoal, a gente está falando de experiência do paciente. E o que eu falei no começo aqui na introdução foi provocativo, mas de fato, o que tem acontecido com a medicina nos últimos tempos é um aumento crescente e vigoroso do número de médicos. Inclusive, na relação médico-população, né? A gente tem cada vez mais tido esse número, a população não crescente tanto quanto o número de médicos. Logo, aqui ninguém está falando de mercantilizar a medicina, muito pelo contrário. A gente está falando sobre diferenciação. Se você quer ser um médico que vai conseguir demonstrar tudo, a sua capacidade técnica, que vai ter paciente, que vai ter recurso financeiro, que vai ter uma carreira de sucesso, você precisa se preocupar em se diferenciar e fazer isso, na minha opinião, tem como foco experiência do paciente. Veja bem, em nenhum momento eu estou falando que você não tem que ter como base toda a capacidade e competência técnica. Isso é a base. Uma vez tido essa base, a gente vai discutir o foco, e o foco precisa ser o paciente no centro do cuidado. E esse paciente no centro do cuidado é justamente como a gente entrega a melhor experiência para o paciente. Então eu vou trazer para vocês 3 pilares que, na minha opinião, e na verdade nos meus estudos, a gente tem como principais para desenvolver uma boa experiência do paciente. E esses 3 pilares são ambiente, processos e pessoas. O problema é que quase todo mundo acredita que ambiente por si só muda a experiência do paciente. Se eu te dissesse que de todos esses, ele é, cientificamente falando, o que dá a menor percepção duradoura de experiência do paciente. Ou seja, você pode ter um consultório ok, bonitinho, limpo, com processos de cuidado do seu paciente, de processos de onboarding, processos de follow-up do seu paciente e, acima de tudo, se você tiver pessoas que dentro desse consultório, e principalmente você, atenda esse paciente de maneira qualificada, extremamente humana e individualizada, isso vai transformar a experiência do seu paciente. Então vamos lá. Primeiro, ambiente. É óbvio que a gente precisa ter um ambiente organizado, um ambiente bonito, um ambiente principalmente limpo. O que mais tem de percepção de ambiente médico não é necessariamente o ambiente mais robusto e cristalino e caro e brilhoso, mas aquele ambiente mais limpo. Afinal de contas, quando a gente fala sobre saúde, a gente está falando sobre higiene, sobre limpeza. E isso, de novo, não sou eu que estou falando, não é o Gabriel que está falando. Isso é a ciência falando. Então, diante do seu cenário, e aí eu digo o seu cenário estrutural dentro de uma UTI, dentro de um pronto-socorro ou dentro de um consultório, isso tem que estar limpo e organizado. Essa é a maior percepção de experiência que você pode trazer para o seu paciente como base. É claro que depois de certo momento, você tem tudo isso como base e você vai melhorando as questões ambientais, mas não é o nosso principal foco. Até porque os processos relacionados ao seu atendimento do paciente, ele tem muito mais impacto na percepção de experiência.
O que eu quero dizer com isso, como eu já citei, se, por exemplo, dentro de um processo de internação do meu hospital, eu consigo fazer com que aquela jornada do paciente, por questões processuais, seja a mais curta possível, é óbvio que isso por si só vai ser muito mais impactante do que eu ter, por exemplo, um pronto-socorro muito bonitão. Se eu tiver, por exemplo, atendendo esse paciente num pronto-socorro ou numa UTI e eu tiver processos que transbordam, que transmite para o meu paciente segurança, ou seja, as coisas acontecem, eu programo uma tomografia, essa tomografia ela tem horário, ela acontece no horário, as pessoas sabem como e que horas isso vai acontecer, o paciente reconhece isso impacta diretamente na experiência do seu paciente. Se você estiver no consultório, por exemplo, e a sua secretária, e você tiver um processo de agendamento que encaixe direitinho os horários, que você não tenha atraso, que a sua secretária chega lá, organiza todo o agendamento, que quando ele sai, ele vai ter um follow-up, ele vai estar relacionado, toda a sua jornada vai estar bem discriminada, bem determinada. Essa é uma percepção de experiência que supera qualquer problema ambiental. Agora, o ponto focal, e por isso eu gosto tanto de falar de experiência do paciente, é justamente quando a gente vem para o terceiro pilar, que são as pessoas. E as pessoas, eu estou falando sobre conexão médico-paciente, secretário-paciente, enfermeiro-paciente. Ou seja, todo profissional que atender esse paciente durante essa jornada, ele tem condição de transformar o melhor ambiente, com o melhor processo, numa péssima experiência. E aqui cabe um parênteses para explicar que experiência é diferente de satisfação. Experiência é igual a promoção. A pessoa que é impactada, o paciente que é impactado pela experiência que você trouxe para ele, ele é um promotor do seu cuidado. E aí, esse promotor do cuidado, ele significa um monte de coisa legal, desde recurso financeiro para você, até mesmo reconhecimento do seu propósito. Portanto, quando a gente fala de experiência, a gente fala de promoção do seu serviço, do seu trabalho. Quando eu digo satisfação, eu estou apenas falando, esse médico me entregou o bom resultado. Eu não estou fazendo questão de me conectar e divulgar, de propagar o propósito daquele profissional. Portanto, se você é um profissional com um propósito, você tem que se conectar com experiência. Se você é um profissional que quer entregar valor e que quer ter uma carreira de sucesso, experiência é fundamental. E eu me conecto novamente com a nossa terceira pauta, que são as pessoas. Então, a partir do momento que eu me conecto, que o enfermeiro, quando vai fazer uma medicação, ele entra no box, ele explica para o paciente. Se você, enquanto médico, desenha um plano terapêutico, constrói esse planejamento terapêutico com o paciente de maneira organizada, de maneira construtiva e conectada com o seu paciente, isso muda a experiência. Você pode estar no hospital ruim, você pode estar no pronto-socorro caótico, você pode até não ter processos tão bons, mas se você se conectar com o seu paciente, a experiência é transformadora, ao ponto dele ser um promotor do seu propósito, um promotor da sua carreira e fazendo diferença, de fato, na vida do paciente. Um último tópico que eu quero trazer para vocês, para ajudar nessa conexão, nessa construção de ambiente, pessoas e processos. E aí, dizendo até mais sobre pessoas, é que você precisa criar uma expectativa prévia e entregar aquela expectativa criada. Então, a partir do momento que você tiver contato com o seu paciente, explique para ele, fale para ele do jeito que você vai cuidar dele. Construa isso com ele e, obviamente, entregue este acordo que você teve, essa expectativa que você criou com ele. Eu tenho certeza que isso vai tocar demais na sua carreira, que isso vai fazer com que você, nesse mundo louco de medicina que a gente tem vivido, seja capaz de se diferenciar e entregar um resultado que, de fato, a gente quer e acredita para essa medicina, 2.0, 3.0. Ok? Se tiverem dúvidas sobre a experiência do paciente, como eu disse, é um dos tópicos que eu mais gosto de falar, então deixe aqui nos comentários e não deixe de ativar o sininho aqui. Se inscreva nesse canal, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa legal para compartilhar e crescer
juntos. Beleza? Abraço, até a próxima.